Nesse vídeo vamos falar sobre a derivação do substantivo, ou seja, o processo de formação ali de um substantivo. Então vamos lá. A derivação do substantivo, né, a formação do substantivo, ela tem três casos principais: a derivação sufixal, a regressiva e a imprópria. E vamos avaliar cada uma delas. Então, na sufixal nós temos duas situações basicamente. Uma geral, que seria o acréscimo de afixo, o acréscimo de um termozinho ali para formar um substantivo. E no caso que às vezes a gente vai fazer uma transformação de um verbo em substantivo utilizando ali sufixos substantivadores, que eu deixei separada essa situação específica. Então, quando nós acrescentamos afixo, eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, transformando faca, que já seria um substantivo, facada, então temos uma derivação sufixal. Dente, dentista, bom, bondade, né? Sufixos substantivadores, nós temos, por exemplo, aqui, transformando um verbo, que seria dissolver, num substantivo, dissolução. Caçar, caçador, né? Pessoa que caça. Viajar, viagem. Então, a viagem é o substantivo, né? Com G. Viagem com J, já aí é a conjugação do verbo viajar, então continua sendo o verbo. Militar e militância, pescar e pescaria. Então, esse é um processo de derivação sufixal quando nós fazemos esse acréscimo de sufixo. A derivação regressiva, a gente faz uma redução, ela regride, né, diminui. Então, ela é comum ali para formar substantivos abstratos, né, que concreto aquilo que se materializa no mundo físico ou não, imaginativo, e abstrato aquilo que a gente não conseguiria ter contato, né? Então, indicativo de uma ação, por exemplo, cantar, canto. Então, cantar é maior do que canto, né? Mas canto é um substantivo. Então, tem essa regressão, diminuiu essa palavrinha ali, a gente contar as letras, teve uma diminuição. A derivação imprópria, aí temos, eu deixei aqui separado três casos. A imprópria é quando nós utilizamos o artigo super poderoso aqui com a sua capa. Ele tem o poder de substantivar qualquer palavra, qualquer classe de palavra. Então, o porém deve vir após a vírgula, coloquei aqui. Então, ele substantivou o porém, né? Então, pode substantivar qualquer coisa ali, colocando um artigo definido, indefinido. O verbo. Temos formas nominais, por exemplo, o gerúndio, o infinitivo e o particípio, que podem ser substantivados também, podem ser utilizados como substantivos numa frase. Aqui eu deixei um exemplo só. Feito é melhor do que perfeito. Então, feito aqui, ele não está sendo utilizado como um verbo, né? Ele está sendo utilizado ali como substantivo. E um processo chamado de nominalização, que você faz o uso de uma outra classe, também utiliza como substantivo, que seria um caso específico, o verbo é um caso específico de nominalização, tá? Então, qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu tento esclarecer. Isso não é tão cobrado assim nas provas, então fica mais como para ter uma noção ali desse processo de formação dos substantivos. Qualquer observação também para acrescentar no mapa é só deixar nos comentários. Bons estudos e te espero no próximo vídeo.